São Paulo agora, para todo mundo tá ligado, em Novo Horizonte, para a família do Léo Naldi, fez a secretaria de base no Taubaté, o burro da Central. Ponte Preta, puta que pariu. Jogou muito na Macaca. Jogou muito na Macaca? Jogou. Jogadorzaço. Verdade? Opa. Que ano? Há pouco tempo, há 3 anos 2023. É. Jogou muito, seu Parmeiro? Jogou muito. Muito na Ponte? Jogou muito. Saiu barato, viu? Saiu barato pelo jogador. Foi vendido? Pelo jogador que foi. Pelo jogador que é. Pode falar, Everton. Inclusive, eu recebi mensagens directs no Instagram de amigos meus ponte pretanos falando que nos grupos da Ponte Preta, comemoração geral com a classificação do Novo Horizontino ontem por causa do gol dele. Cria nossa. Vamos lá, campeão paulista Série A2 2023 com a Ponte. E premiado na seleção do campeonato. Chegou ao Novo Horizontino 2026, né? 8 jogos, 1 gol. Mas é um gol, né? Não é que é um gol, né? É um gol, né? O cara que tem um gol do jeito que o Léo fez é incrível. Antes do Léo, me conta do São Paulo rapidinho aí, que o pau tá torando no São Paulo aí. O que eu falei pra vocês aqui? Como é que dirigente fica rico? Ingresso. Diretor de futebol que não é remunerado. Agente, não sei o quê. Quem fica no clube durante 30 anos. Ingresso, esses caras tudo vagabundo, tudo filho de uma vaca. Ingresso, e sabe que eles ficam ricos também? Quando eles entregam o departamento amador pra quem é dirigente, não profissionais. Aí que eles ficam mais ricos ainda. Cambada de vagabundo, ladrão, vagabundo, esses caras todos. E aí, o São Paulo, Paulo do Vale, rapidinho. Ó, craque Neto, hoje segunda-feira já dá pra cravar. Lucas Moura joga no sintético do Allianz Parque domingo em Barueri. Cê do Allianz acha? Parque não, do Allianz, do Arena Barueri, que é da Leila. Que é da Leila, é tudo da Leila, exatamente. O São Parmeira não é Tudo da Leila, é sintético e tudo é da Leila. Então vamos lá. Tudo é da Leila, mas também emprestar dinheiro pra aposentado, 300 reais, e depender de cobrar 6 mil reais de consignado, o que tá fazendo, que nós mostramos aqui, comigo não tem boi não, irmão. Pode ser a Leila, pode ser quem quiser, que aqui o pau tora. Até eu tenho avião, mas eu não vou ter avião, porque eu não vou fazer isso nunca. Vamos lá, bota o gol desse desgranhento, desse ferrugem que jogou muito da Ponte Preta e não jogou no Guarani. Insiste o Tigre pela meia esquerda, vem cruzamento na primeira grande área, ameaçou na primeira, chamou pra canhota, cruzou na primeira trave, o toque de cabeça pro gol! Gol! No último lance do jogo, Novo Horizontino passa à frente do Peixe. Essa aí é a narração do nosso querido Pedro Martelli. Você é de Pindamonhangaba, filho? Isso, Pindamonhangaba. Pô, já joguei muita bola lá em Pindamonhangaba, irmão. Tinha um amigo meu... Tá lá pela região. Tinha um amigo meu que a gente chama ele de Pindamonhangaba. E ele jogou no Corinthians, nas divisões de base. Ele tinha escolinha lá. Bom menino, o Alckmin. É de Pindamonhangaba, um dos maiores políticos do meu entendimento. As pessoas podem ser de esquerda, direita, centro, quem quer que seja, mas o Alckmin é respeitado em todos os sentidos, diga-se de passagem. E da Pindamonhangaba, qual foi a sua parada? Você é jovem, você só tem 24 anos, Léo. Isso, tenho 24 anos, comecei no Taubaté, né? Você falou aí, depois de uma copinha eu fui pra Ponte, onde eu fiquei de 2020 até 2024, começo de 2024, aí fui pro Vitória. Ano passado eu estava no Criciúma e agora estou aqui no Novo Horizontino. Quem que te levou? Quem que te viu para você ir para a Ponte quando você disputou a taça? Quem que te ajudou nessa parada? Foi o Esquerda que era dirigente na Ponte na época. Aí ele que me levou para a Ponte. Ai, que legal. Qual a ideia de você fazer um gol volante? Hoje o futebol brasileiro, hoje o futebol mundial, não sei se você pensa igual eu, acho que o volante hoje, eu gosto de 2 volantes. Eu sempre, se eu fosse treinador um dia, e não vou ser porque eu não vou ser treinador, eu sempre gostei de jogar 4-4-2. 2 volantes e 2 cara
monstro. Um articulador e o outro meia que sabe fazer gol. Encostando nos dois atacantes. Eu sempre gostei desse futebol. Eu sempre gostei de 10 igual o Zenon, igual o Pita, né, igual o Roberto Dinamite, igual o Zico, igual o Neymar. Eu sempre gostei de 10 fazedores de gols, de Jalminha, Alex, Giovani. Eu sempre gostei desses 10, né? É assim, qual a ideia sua, né? É que os volantes hoje precisam jogar. Não dá mais pra volante ficar só marcando. Você tem esse entendimento. E aí, quando você faz um gol como esse, de cabeça, né? Gol da classificação, último minuto. O que mais pensou? O que mais veio na sua cabeça na hora que você fez o gol? Eu falei, desgraçado, aqueles caras lá em Pinda que achavam que eu não ia ser merda nenhuma. Olha aí. Estão tudo se rasgando por dentro. Eu penso muito assim, sacou? Mas também bato palmo pra eles que achavam que a gente não ia ser ninguém. Não, eu na hora ali eu não pensei em mais nada, né? Pensei em mais nada, só a emoção tomando conta que minha família tava aqui na arquibancada, o gol da classificação, fazia muito tempo que eu não fazia um gol, então foi um alívio tanto pela classificação, tanto para que eu tava me cobrando bastante nesses últimos tempos aí para voltar a fazer gol, coisa que tava demorando para acontecer e veio numa hora melhor hora impossível, né? Esse gol. O Ederson te dá essa liberdade. A gente conversou com ele, né? Pô, cara maravilhoso, eu gosto dele pra caramba, personalidade monstra. Até porque como o seu time é muito, muito forte em termos de marcação, a parte tática hoje ela é essencial para esse entendimento. E talvez por isso também que às vezes vocês que são volantes têm que abdicar dessa parada. E talvez por isso que não tenha condições de muitas vezes estar dentro da área como você estava. Sim, não, o Anderson dá essa liberdade pra gente. Ele pede muito atacar marcando, né? Que é para também não dar contra-ataque para eles. Mas ele passa pra gente que todo mundo que tiver oportunidade de pisar na área, principalmente os volantes, né? Que são os que estão por trás ali geralmente. Ele dá essa liberdade, mas ele sempre pede, né? Para quando um vai, o outro fica. Como a gente joga com 2 volantes, ele dá essa liberdade para os laterais. Quando os laterais estiverem lá na frente, a gente ficar. Então ele passa isso pra gente, mas também não abre mão da parte tática aí, como você falou, para também não ser surpreendido pelos adversários. Lá, você que é a nega véia, fala com o nega véia aí, que por sinal, deixa eu falar uma coisa pra você, é diferente, você sabe que você tem que pagar um monte de coisa pra ir de aposta, né? Sim. Não paga aluguel, não paga as apostas, não paga o vinho, não paga a janta que perdeu, obrigado. No ano passado... Nós subiu, vocês ficaram. É verdade, que merda. Mas esse ano eu não sei não o que vai acontecer. Inclusive, o Léo foi revelado pela Ponte aí profissionalmente, né? Vendido por cerca de 3 milhões de reais à época pro Vitória, né? Que ainda tem os direitos do Léo. E ele tá emprestado ao Novo Horizontino. E queria saber, Léo, o que você imagina para 2026 depois do Campeonato Paulista? Se você continua no Novo Horizontino jogando uma Série B, se você imagina disputar uma Série A pelo campeonato que vem fazendo, e também porque é um jogador que, inclusive, grandes clubes do futebol brasileiro se interessaram no futebol do Leonaldi. Eu lembro de uma época que tinha gente que me mandava mensagem, o Palmeiras tá observando o Leonaldi, o Botafogo tá observando o Leonaldi, né? E até para colher informações, né? Eu como ponte pretano acompanhei de perto o Leonaldi, e muita gente vinha perguntar porque os clubes estavam de olho. Então é um jogador que muitos clubes já monitoraram e acredito eu continuam monitorando o seu futebol, Léo. Sim, todo jogador sonha em jogar uma Série A, né? Eu consegui jogar em 2024 pelo Vitória e foi um campeonato assim que não tem nem explicação dos estádios, as torcidas, jogar contra grandes jogadores. Meu contrato aqui é de empréstimo até o final do ano, mas é o sonho de todo jogador, né? Oi, Léo, Luiz Fabiani aqui. Eu gostaria de entender também, até, perdão, sair um pouco do tema referente à campanha do Novo Horizontino, mas você é uma cria da Ponte Preta e a Ponte Preta vive um momento muito complicado. Você certamente tem acompanhado as notícias quanto a atrasos salariais, você ainda certamente tem amigos que jogam. Parece que acertaram.
que eu tava lendo? Acertaram agora recente, né? Mas... Os caras que subiram a ponte pra Série B... que foi um absurdo. Exatamente. Cara, 10 meses sem receber, né? Muita gente ainda não recebeu. Isso é um absurdo. Em cima disso, Léo, de fora, como você vê essa situação da Ponte Preta e o quanto que isso mexe com você, alguém que certamente tem bons sentimentos pelo clube? É muito triste, né, ver o time nessa situação de salários atrasados, questão de estrutura lá. Eu tenho amigos que estão lá, tenho amigos que chegaram e foram embora. E é muito triste um time da tradição da Ponte, tanto a Ponte quanto o Guarani, eu acho que vivem esse problema, né? Que são dois times que todo mundo tem vontade de jogar, que é uma cidade boa, né? Campinas é uma cidade incrível, tem tudo, tem aeroporto, tem estrutura, que aí os dois times tendo gestões ruins, a Ponte eu posso falar porque eu vivi lá, são gestões que não ajudam, e isso acaba destruindo. E o jogador hoje quer paz, né? Quer conseguir trabalhar, quer conseguir receber em dia, né? Que é a principal coisa. E lá tá muito atrás em relação a isso. E isso é uma coisa que aí no Novo Horizontino, essa estrutura, ela é importantíssima, tanto é que vocês podem ir para a final do campeonato. Sim, aqui a questão de estrutura, a questão salarial também é tudo certo. Eu joguei muito tempo contra, né, o Novo Horizontino, e agora estando aqui desse lado, vendo a estrutura, vendo como é que funciona aqui as coisas no dia a dia, de questão de recuperação, questão de campo, até mesmo a questão de logística, né, eles fazem tudo para a gente conseguir desempenhar dentro de campo, e isso vem fazendo a diferença para a gente nesse campeonato. Léo, boa noite, Everton Ramos aqui. Estive aí nesse fim de semana e a cidade pequena, 38 mil habitantes, e respira futebol. Ouvi de muitos deles, inclusive, que o assunto na cidade, independente do resultado, no dia seguinte seria o jogo, o Novo Horizontino. Queria que você trouxesse pra gente o que já passou por aí, como que são as conversas na cidade um dia depois dessa classificação heróica com um gol seu, e ainda, aproveitando uma segunda pergunta, Leonaldo, de 10 gols na carreira, o de ontem, o mais importante até agora? Sim, é a cidade que acompanha 100% o clube, viveu esse crescimento do clube, né, desde o início, desde a volta do Grêmio Novo Horizontino aí para o cenário do futebol brasileiro. Eles vivem todo mundo que chega aqui, o pessoal já comenta na cidade. Eu, quando eu cheguei aqui, que me mudei para minha casa, já os moradores do lado, os prestadores de serviço já sabiam quem eu era. Então, a cidade vive aqui e torce muito para a gente, né? Para a gente conseguir levar o nome da cidade para o cenário brasileiro aí. E com certeza o de ontem foi o mais importante da minha carreira. Não tenha dúvida. Assim, eu conversei com o Anderson, conversei também com do Capivariano. O Hélio. O Hélio, que uma vez jogou comigo há um tempo atrás, há muitos anos atrás. E eu disse para eles o seguinte: quando você dirige um time que é menor, né, que muitas vezes não pensa em ser campeão, né, mas pensa, de uma certa maneira, fazer o melhor campeonato possível, e eu que já joguei em clube menor, é assim, determinados jogadores, quando chega no momento do jogo contra o Santos, por exemplo, a gente já conseguiu, a gente já chegou, se a gente perder, tá tudo bem, que a gente já conseguiu o nosso objetivo. O que eu vejo de uma situação bem diferente com o Novo Horizontino, com o Mirassol, diferentemente do Red Bull Bragantino. Eu acho que o Bragantino é um time que tem um estádio maravilhoso, os caras ganham bem pra caramba, eles são profissionais, mas pra eles tá tudo bem. E eu tenho certeza que o que vocês fizeram contra o Santos e o que vocês vão fazer no sábado contra o Corinthians é pensando no título. Eu acho que esse caminho é um caminho que é importante. O Corinthians, é óbvio, no meu ponto de vista, é favorito, independentemente se vai jogar. Aí uma outra coisa. Antes do jogo, qualquer um pode falar.
Mas na hora do jogo e naquilo que vocês estão fazendo, eu acho que vocês se prepararam para ir para a final. Sim, sim. A gente sabe que a nossa campanha, né, durante o campeonato foi uma campanha muito boa, onde conseguimos ser um time do interior ser líder. Fazia muito tempo que não acontecia isso. E a gente sabia, claro, que o favorito era o Santos, mas a gente também sabia que a gente poderia levar melhor nesse confronto. E também, contra o Corinthians, vai ser um jogo super difícil que vai ser decidido nos mínimos detalhes, que a gente vai estar preparado e fazendo o que a gente vem fazendo durante todo o campeonato. Eu acho que a gente tem sim chance de ir para a final. Viu, Léo? Até antes do jogo, até o gol do Vitinho, era o São Paulo, né? Você estava assistindo? Tava acompanhando. E eu acho que falando como jogador, como ex-jogador, a gente não escolhe adversário. Quando você quer ser campeão, você não escolhe adversário. Mas a ideia de enfrentar o Corinthians é uma motivação a mais para vocês, para a cidade. Por exemplo, a Rádio Bandeirantes vai quando para lá? Provavelmente no sábado. Desculpa, mas a Rádio Craque Neto vai quinta. Né? Tem que semana inteira tem que ir lá, ficar lá, tá lá junto, viver aquilo que é o interior, né? Há uma motivação muito, porque o Novo Horizontino disputou o título contra o Bragantino, que foi em 90, e quem foi campeão foi o Bragantino, se eu não estiver errado, o gol do Tiba, né, que eu estava disputando isso aí pelo Corinthians também. Qual a ideia disso, de enfrentar o Corinthians e poder... Aí vocês, vou dar só uma ideia na minha cabeça, Léo. Vocês ganharam do Santos. Se vocês passarem do Corinthians, independentemente se for empate ou pênalti, Corinthians. E aí vocês vão enfrentar ou o Palmeiras ou o São Paulo. Quer dizer, vocês vão ter que ganhar de todos os grandes para ser campeão. Entendeu a parada? Sim, entendi. Não, o jogo que viesse ia ser muito difícil, né? Tanto São Paulo quanto o Corinthians são grandes clubes que iriam trazer a mesma dificuldade para a gente. E o Corinthians é um time de massa, com certeza a torcida inteira deles vai estar aqui também no jogo. E eu espero que o desfecho seja o mesmo desse jogo contra o Santos, né? A gente levando a melhor e indo para a final do Paulista, seja contra o Palmeiras ou contra o São Paulo, que também vão ser jogos muito difíceis. E final é aquela coisa, né? Tá sempre preparado, tá concentrado o tempo inteiro, porque times como Corinthians, Santos, São Paulo, você tem que estar atento, porque tem jogadores com poder de decisão muito grande. Qual é o objetivo? O objetivo está sendo alcançado a cada jogo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas da concentração, porque que está escutando a Rádio Bandeirantes agora, e principalmente a televisão, eles só vão falar de você agora, de vocês, tá? Vão falar de vocês agora no sábado, no domingo, e que isso é tudo bem em relação a isso. A estrutura que o Novo Horizontino tem aí, você que é um jogador jovem, é impressionante, te impressionou em tudo que está acontecendo? Sim, com certeza. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia do nível do CT que era aqui, do centro de treinamento. Claro que tem muitas coisas ainda que vão evoluir aqui, com o pensamento de todos que estão aqui, da diretoria, do staff, vai evoluir ainda mais, mas é sim uma estrutura que eu fiquei impressionado, positivamente. Ô Léo, mas antes de sábado, o Novo Horizontino tem um duelo pela Copa do Brasil Nacional já depois de Amazonas, amanhã, né? Exatamente. E aí, claro que é uma decisão que cabe ao Anderson, mas eu imagino como chega um time como o Nacional para um duelo que vale grana, que você pode ajustar um ano numa partida, e ao mesmo tempo vocês, claro, tem que focar numa possibilidade de chegar a uma final do Campeonato Paulista, e ao mesmo tempo também, claro, de avançar jogando em casa, né? Você particularmente, como encara um jogo esse antes de uma decisão que vocês têm no sábado, Léo? Bom, esse jogo da Copa do Brasil é uma decisão também, né? Também é jogo de mata, também os princípios são os mesmos. A gente não pode entrar desconcentrado, porque do mesmo jeito que a gente surpreendeu o Santos, o Nacional pode vir aqui e surpreender a gente.
Então a gente tem que estar concentrado, estar ligado o tempo todo. E é um jogo de mata onde todo jogador, eu acho que treina, que se dedica para estar vivendo uma semana como essa que a gente está vivendo, que são 3 jogos de mata-mata. Olha só, Novo Horizontino Paulistão. 18 gols feitos. A defesa sofreu 11 só, né, em 9 jogos. Melhor campanha no acumulado, 19 pontos e 7 de saldo de gols. O que isso mostra o equilíbrio, né, Léo? Desculpa, finalizações ao gol, no gol de 4, 2, é isso? Desarmes e interceptações de 2, 1. Duelos ganhos de 3, 2. Gols 1. Jogo de ontem esse aí, né? E aí, Léo? Bom, fico feliz, né, de ter sido coroado com um gol. Eu acho que eu venho fazendo um bom campeonato. Onde estava faltando esse gol para premiar aí o que eu venho fazendo, o que o time inteiro vem fazendo. E, como eu disse, foi na melhor hora possível saiu esse gol que eu estava buscando tanto. Tem filho, Léo? Não, ainda não. Mas casado, né? Sim. Eu tava moro com a minha namorada. Não, namorado tá tudo certo, casado. Qual a perspectiva sua aí? Você tem um contrato com o Vitória, mas você tem um empréstimo até o final do ano, é isso, filho? Isso mesmo. O contrato com Vitória vai até final de 27. Vamos colocar o gol do grande Léo, que teve no time errado em Campinas. Tô brincando. Tô brincando. Que é legal, pô. Certo, lado certo de Campinas. A verdade, eu queria que os dois clubes estivessem no momento que, do mesmo jeito quando eu jogava, sacou? Quando eu jogava no Guarani, era assim, é quase que unanimidade o quanto que a Ponte e o Guarani era respeitado no Brasil inteiro. Pode falar. Posso fazer uma pergunta antes Pode, lógico, filho. Do gol? Ô, Léo, o Anderson, depois do jogo, ele contou pra vocês se foi uma tática, o que aconteceu ali nos acréscimos, porque o jogo ia até os 50. Aos 50, ele faz 2 substituições. Ele coloca o Brock e o Caio Dantas, se eu não estiver enganado. E o árbitro acaba aumentando o acréscimo, dando mais um. E é nesse minuto 51 que você faz o gol. Ele já estava pensando nos pênaltis ou ele quis, de fato, ganhar mais um minuto de acréscimo com o gol do Leonardo? Eu acho que ele já estava se preparando para os pênaltis, né? Eu também já estava preparado para ir para a cobrança de pênalti e o pessoal vinha treinando bem, o Brock e o Caio batem muito bem os pênaltis. Eu acho que ele fez ações já pensando nos pênaltis, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer esse gol aí para evitar esse ataque cardíaco aí para todo mundo. Léo, tudo bem? É o Guilherme Agrela aqui. Você falou sobre realizar o sonho de jogar na Série A, por exemplo. E ontem eu imagino que você também realizou outro de jogar com o Neymar, no caso contra ele. Pelo que você viu do Neymar em campo, se você fosse o Ancelotti, levaria ele para a Copa do Mundo? Cara, eu acho que nessa questão eu sou muito fã dele. Eu até falei para minha família, né, que essa semana passada eu não estava vendo nada dele. E agora, essa semana, eu posso voltar a ser fã. Mas eu acho que ele ainda está muito recente, né? Ele já é o 2º jogo dele ainda depois da lesão. Mas, com certeza, se ele atingir o nível que ele já apresentou, ele vai ser, sem dúvida, aí um cara muito importante para a seleção. Vamos lá, coloca o gol do homem aí que deu a classificação pro Novo Horizontino e enfrenta o Corinthians sábado lá em Novo Horizonte. Meu Deus do céu, ele só não falou que Campinas tem a maior zona do mundo, é Campinas, irmão. Vai lá. Insiste o Tigre pela meia esquerda, vem cruzamento na primeira grande área, ameaçou na primeira, chamou pra canhota, cruzou na primeira trave, o toque de cabeça pro gol! Gol! No último lance do jogo, Novo Horizontino passa à frente do Peixe. Jogada pela meia esquerda no último segundo do jogo, Novo Horizontino valente. Descia para o campo de ataque.
O detalhe, o cruzamento que vinha da perna direita do lado esquerdo não veio, ele chamou para a perna esquerda, levou para a linha de fundo, foi para fazer o cruzamento. O Novo Horizonte sabendo da importância de fazer o gol. Nada de pênaltis. Cruzamento da meia esquerda na primeira. Fala, Léo, esse aí é o nosso presente. Eu não vou desejar, eu vou desejar boa sorte, que você jogue muito. Não é que o Corinthians ganhe de 1-0, porque eu sou muito Corinthians, mas se vocês ganharem também, eu vou ficar feliz, porque eu acho que o Novo Horizontino é de interior, eu acho que o Campeonato Paulista é importante, Novo Horizontino, o Bragantino, sabe, o Mirassol, eu acho que a gente tinha muito isso, né? Eu queria agradecer demais a Jair, que é o assessor de imprensa do Novo Horizontino, que sempre me atende de uma maneira muito legal, e eu ganhei a camisa, o Anderson mandou a camisa do Novo Horizontino, eu mostrei nos donos da bola, né? Faço questão de mostrar, e se vocês forem para a final, os donos da bola, o apito final, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Craque Neto, está à disposição do Novo Horizontino, e que você possa continuar exercendo sua profissão sem se machucar, e que você faça um grande jogo. É o que nós desejamos para você e para o Novo Horizontino, tá bom, Léo? Eu que agradeço aí a oportunidade aqui de estar falando com você. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Tanto dentro de campo, você foi craque. Batia a falta muito bem, tudo. Jogou do lado errado em Campinas, mas e agora eu te admiro também como comentarista, como apresentador. Você é um cara aí que leva... Você já atendeu minha prima uma vez, ela falou você, mas eu fico muito feliz de estar aqui. Ah, que legal. Só aqui nos Donos da Bola, tua prima? Na onde foi? Não, ela te encontrou na rua uma vez e você foi muito, muito legal com ela. Ela falou. Que bom. Falou, pô, o Neto fala que é bravo no programa. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Sou bonzinho. Pô, obrigado pelos elogios, fico muito feliz, que Deus abençoe a sua família, a tua esposa, a sua família em Pindamonhangaba, e que você tenha uma carreira mais que promissora, uma carreira que você possa chegar aos seus objetivos, ganhar aquilo que a gente merece e ser feliz, tá bom, Léo? Valeu, muito obrigado, Neto. Um abraço. Um abraço para você, para todo mundo de Novo Horizonte, para o Novo Horizontino, para vocês todos. Parabéns ao Novo Horizontino. Olha a estrutura do Novo Horizontino. Talvez os clubes precisam se atentar em relação a isso.